Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mesa com devocional. E hoje também, gente, é o primeiro devocional do mês de agosto. Sim, nós já estamos em agosto e como é bom saber que o Senhor até aqui tem nos sustentado. Ah, se não fosse as mãos do Senhor. Ah, se não fosse o cuidado do Senhor. Ah, se não fosse o Senhor nos guardando. Quem diria? Aonde nós iríamos? Onde nós estaríamos? Sabe que esse mês de agosto você possa entregar, confiar, depositar ao Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, todas as atividades que você vai fazer, que você está pensando aí, seu planejamento, a sua agenda, entregue tudo ao Senhor hoje. Hoje eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. O que a parábola do filho pródigo tem a ver com isso, Natália? Bom, o filho pródigo, gente, o senhor, certo homem, ele tinha 2 filhos e o mais moço, ele chega ao pai e fala assim: pai, eu quero aquilo que me é por direito, eu quero a minha herança. E aquele pai vai, divide a herança para os 2 filhos e entrega para esse mais moço. E esse mais moço, ele vai para uma terra distante e ali gasta todo aquele dinheiro com bens e ele desperdiça, ele vive irresponsavelmente. E passa um tempo, aquela cidade, ela começa a passar fome e aquela cidade, ela então teve uma grande fome e tudo mais, e ele começa a passar necessidade, e ele vai e pede trabalho, e um homem manda ele para o campo, e ele vai cuidar ali de porcos, e aí ele deseja até as vargens que aqueles porcos comiam, a ponto que aquele jovem, ele cai em si e fala assim: nossa, os trabalhadores do meu pai tinham abundância de pão, de alimento, e eu daqui passando necessidade. Eu vou voltar para o meu pai, vou falar com ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E ele fala assim: não, eu vou fazer isso. E ele volta para a casa do seu pai. Só que quando ele está voltando e o seu pai o vê voltando, o seu pai sai correndo ao encontro dele. E ali os dois se abraçam. E o pai vai e fala assim: ó, traga uma roupa nova, coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias, mata um boi e começa a festejar, porque aquele filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E aí eles começam a festejar. E hoje eu quero te dizer, muitas das vezes nós nos encontramos como esse filho pródigo. Quando a gente acha que a gente está bem, quando você achou aí que você assim, agora eu dou conta, aí você foi, tentou na força do seu braço, você falou assim: a partir de agora é por minha conta, e você começou a caminhar. Você achou que você tinha estrutura suficiente para prosseguir. E aí, seja na sua área profissional, seja com a sua família, seja aí com seus amigos, e você cresceu, a soberba cresceu, o orgulho cresceu e você começou a caminhar por outros caminhos. Só que em determinado momento da sua vida, você se frustrou. Você se arrependeu da onde que você tinha saído. Você se arrependeu, você se frustrou aonde você está aí agora. Porque você foi sem direcionamento, você foi sem direção. Você foi na força do seu braço. E você achou que você era forte o suficiente para conseguir enfrentar, abrir novas portas. E aí você caiu em si. E você lembrou da onde que você saiu e aonde que você estava, porque aonde você estava com uma palavra que o Senhor tinha te direcionado. Você estava porque o Senhor te conduziu até aquele lugar.
E hoje você tem caminhado sem a palavra do Senhor. Você tem caminhado na força do seu braço. E o Senhor nos convida, porque você já caiu em si, mas você tem vergonha, às vezes sente frustrado de retornar onde que você estava. E o Senhor hoje nos convida a restaurar a nossa aliança com Ele. O Senhor nos convida hoje a voltarmos ao primeiro amor, aquele lugar de dependência do Senhor, aquele lugar na qual é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que caminha ao nosso lado. Você não está atrasado, porque os planos do Senhor para a sua vida, eles vão se cumprir no tempo determinado. Então que essa semana, sabe, o Senhor nos convida a caminhar com Ele, a entregar. Por isso que eu te digo, entregue ao Senhor o teu coração. Entregue ao Senhor o controle da sua vida. Sabe, que esse mês você seja direcionado pelo Senhor, que você seja conduzido com o Senhor na sua vida. Que tudo que você for fazer, Senhor, é da tua vontade? Senhor, coloca paz no meu coração, mas se não for, Senhor, que o Senhor tire isso da minha mente. Sabe, porque muitos caminhos parecem bons aos nossos olhos, mas são caminhos de mal, são caminhos de tropeço. E quando nós somos conduzidos, direcionados pelo Senhor, é diferente. É o Senhor que movimenta os céus e a terra. É o Senhor que abre porta onde não existe. É o Senhor que chama a existência aquilo que não existe, assim como Ele chama cada estrelinha pelo seu nome. Se imagina que se o Senhor cuida de cada lírio do campo, Ele não vai cuidar de você, que é obra das suas próprias mãos? Então que essa semana, sabe, que a gente possa correr como aquele filho correu para os braços do Pai. Sabe, falou, Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu errei feio, mas hoje eu me arrependo. E eu peço que o Senhor venha restaurar a minha aliança contigo. Que nós possamos caminhar juntos novamente. Sabe, porque quando um filho se arrepende, há festas do céu. Quando nós nos arrependemos, gente, quando nós nos prostramos diante do Senhor, o Senhor está atento para nos ouvir. E glória a Deus por isso, porque ainda hoje eu e você, nós temos uma nova chance diante da presença do Senhor. Então que essa semana você se agarre ao Senhor e não solte o Senhor jamais. Que Deus abençoe vocês.